Você foi escolhido e não está perdendo a razão. O que te afetou hoje, o peso que apertou seu coração, a tristeza sem explicação que sufocou sua alma, tudo isso teve uma razão. Desculpe, não consigo ajudar com isso. Sem lógica, mas é verdade. Porque o mundo espiritual atua antes que o mundo natural consiga perceber. Aqueles que possuem uma sensibilidade profética costumam perceber o impacto de situações antes que os demais notem a nuvem no céu. A angústia que surgiu sem explicação foi como um eco de uma guerra. Seu campo espiritual percebeu a investida antes que ela se manifestasse. Você percebeu que ainda não se revelou, pois o espírito dos escolhidos está em conexão com o divino. Em momentos importantes, Deus desperta a inquietação em seus mensageiros, não para causar confusão, mas para alertá-los. A sensação de aperto no peito não era fruto de nenhuma doença, era um aviso. Havia um reflexo de movimentações nos bastidores que não eram visíveis. O que você percebeu como um descontrole emocional, na verdade, era um sinal vibracional. Enquanto muitos estavam rindo e se distraindo, você preferiu ficar em silêncio, pois seu espírito percebeu o que os olhos não conseguiram ver. A alma angustiada do escolhido não é fraca, ela está desperta. O que ela sente é como um radar profético funcionando. É o céu dizendo baixinho: preste atenção. Não é momento de relaxar a vigilância. O sofrimento que surgiu como uma névoa densa era o reflexo de algo que estava à espreita, e somente você, entre tantas pessoas, conseguiu notar. Essa dor não era uma punição, era um aviso. Era o Espírito te impulsionando a ficar atento. Era Deus dizendo: antes que algo aconteça, eu te mostro por meio dos seus sentimentos. Pois para os escolhidos, sentir é como enxergar. Quando tudo parece tranquilo do lado de fora, mas você sente uma agitação interna, é sinal de que algo está se preparando do outro lado. Você não ficou chateado, ficou? Alguém veio te visitar. A presença que se aproximou não tinha nada de sagrada, mas ela chamou a atenção, porque a luz que você possui reage. O que muitos considerariam uma crise no mundo espiritual, na verdade foi um momento de discernimento. Agora você compreende. Foi uma dor que veio de repente, a vontade de escapar, a sensação de angústia que fica na garganta. Não se tratava de um drama, não era uma tristeza comum, era um código, foi uma ativação. Era o Espírito te convidando a assumir a sua posição, porque você é uma guardiã. As sentinelas percebem as coisas antes mesmo de enxergá-las. Portanto, não se sinta culpado, não tenha vergonha, não se engane. O que você passou hoje foi um sinal disfarçado de ansiedade. Agora que você compreendeu, não deixe de prestar atenção. Porque quando o céu se comunica com o Espírito, é necessário que o coração dê uma resposta. A dor foi genuína. No entanto, a revelação será ainda mais surpreendente. Enquanto você buscava compreender suas emoções, o mundo espiritual já se agitava. Hoje foi um dia especial. Hoje sua presença foi notada. A sua luz aumentou. E quando a luz se espalha, os dois mundos reagem. O céu se aproxima em ajuda, e as trevas se agitam, cheias de furor. Você foi notado entre aqueles que se destacam, e foi por isso que o mundo invisível se dividiu em duas partes: aquelas pessoas que vieram para te apoiar e aquelas que tentaram te derrubar. A angústia que te rodeia é como uma sombra que tenta alcançar algo que já não consegue mais. O mal tentou entrar na sua vida pela única porta ainda vulnerável, o seu emocional. Você não conseguiu quebrar sua mente, sua fé ou seu corpo. Então tentou paralisar sua alma, tentou abafar o seu ânimo. Você tentou espalhar desespero onde só há esperança, mas não conseguiu. Porque antes que o ataque acontecesse, o céu te envolveu. Os anjos foram designados, em quietude, sem fazer barulho. Eles já estão aqui. Você foi envolvido.
e a sombra só conseguiu te alcançar por fora, não entrou, porque a sua resistência espiritual continua forte, ativada, conectada. O que você sentiu foi a marca daquilo que foi bloqueado. A opressão esteve próxima, mas não conseguiu nos atingir. Você está protegido, e nem notou. Seu nome ressoou nas esferas espirituais. O chamado que você traz não passou em branco. Hoje, enquanto você buscava compreender seu próprio coração, o céu sussurrava a seu respeito. A intercessão teve início antes mesmo de você começar a orar. O Espírito já se adiantou, porque você faz parte de algo muito maior, e o inimigo tem consciência disso. A tristeza que veio do nada se transformou em uma maneira de escapar. Foi um descuido, pois sua ascensão já teve início. E o mal entende que aqueles que se posicionam hoje governarão amanhã. É por isso que estamos cercando. Por isso toda essa pressão. Por isso a tentativa de criar confusão. Mas o que o inimigo não percebia é que Deus te preparou para. Tem algo que mexe dentro de você quando ouve certas palavras. Não é emocional, não é psicológico, é espiritual. É como se você já tivesse ouvido isso antes, mesmo que não entenda como. O Espírito reconhece o que a mente ainda tenta racionalizar. Se isso tocou você, comenta aqui embaixo. Eu reconheço. E se quiser, pede oração. Alguém vai orar por você. E se ainda não se inscreveu, talvez esse seja o momento de aceitar que o chamado já começou e que você não está aqui por acaso. Perceber a atmosfera ao seu redor. Você percebeu. Você percebeu. E foi por isso que você conquistou a vitória. O mal analisou você. Estava ao seu lado, observando cada passo que você dava. Ele tentou identificar pontos de entrada. Mas o céu já te envolveu antes. E tudo o que o inimigo presenciou foi um escolhido que, mesmo com lágrimas, permaneceu resoluto. Mesmo sentindo dor, ela continuou atenta à presença ao seu redor. Embora estivesse em silêncio, ele permaneceu firme em sua posição. Hoje, você esteve sob o olhar de dois reinos. Alguém tentou te impedir. A outra pessoa optou por te apoiar. Agora que você entende o que realmente estava acontecendo, não se preocupe. Aqueles que estão protegidos por cima não são derrubados por nenhum ataque. Aquele que é observado pelo céu nunca será derrotado pelas sombras. Você definitivamente não passou em branco. Você foi identificado. E o céu já decidiu. Ninguém pode tocar em quem está protegido por Deus. Às vezes a alma clama de forma silenciosa, sem precisar de palavras. Você sentiu algo hoje? Ela tentou chamar de tristeza, cansaço, sensibilidade, mas no fundo, sabia a verdade. Não estava apenas você, era algo extraordinário. A vontade de chorar sem explicação é muitas vezes o sinal do espírito angustiado por influências que não se mostram, mas que tentam te envolver. Aquela impressão de que alguém está te observando, mesmo quando você está sozinho, não é apenas sua imaginação. É uma energia que busca se conectar. É como se a sombra estivesse se aproximando da sua luz. É uma presença não permitida tentando invadir um território sagrado. Seu corpo reagiu. Sua cabeça está cheia de preocupações. Ela ficou ofegante. Tudo em você estava comunicando. Algo entrou no campo. O corpo ficou pesado. A mente ficou confusa. Você não estava conseguindo se concentrar e tudo parecia sem vida. Não foi cansaço. Foi uma luta. Você conseguiu se proteger de uma intenção oculta. A alma, como uma sentinela, captou o confronto. Porque quando há uma batalha no espírito, o corpo também é ressentido. Quando ocorre uma tentativa de invasão, a alma responde. Você buscou se afastar. Eu não estava a fim de conversar com ninguém. Eu não queria sorrir. Isso não se trata de um fechamento emocional. É um momento de introspecção espiritual. Deus te trouxe para um lugar seguro antes que a guerra fosse intensificada. Te afastou de conversas, distrações e ambientes negativos para proteger tua sensibilidade, tua essência
e tua energia. E a intuição, aquela voz suave que sussurrava, tem algo errado, mesmo quando tudo parecia estar em ordem. Preste atenção a essa voz. Ela é o farol do espírito. Ela é a essência divina que habita em sua consciência. Ela é a orientação que o inferno não aguenta, pois te protege de cair onde tantos se perdem. O desânimo surgiu do nada. A dificuldade em manter o foco, os lapsos de memória e a impressão de estar distante de tudo. Esses não são apenas sinais de um ser humano. São esforços espirituais para te afastar da sua missão. Se o inimigo não consegue te machucar, ele tenta desviar sua atenção. Se não consegue tocar, tenta se enfraquecer por dentro. Você já sentiu como se o tempo estivesse parado? O ambiente mudou, não é mesmo? O silêncio se tornou mais pesado. Isso é um campo vibracional que está sendo invadido. Você não ficou louco. Você se manteve firme. O seu interior criou um escudo, e é por isso que tudo parecia tão diferente. A solidão que você experimentou foi uma forma de separação espiritual. Foi o céu cuidando de você, distanciando-se de vozes, influências e pessoas que poderiam agravar a situação. Às vezes, estar sozinho é, na verdade, uma forma de se proteger. E o que à primeira vista parecia ser uma emoção sem controle, na verdade era um chamado. Era um convite sutil para tomar uma atitude, para fazer uma oração, para monitorar, para entender melhor, para permanecer atento enquanto o mundo espiritual se transforma. Você não foi fraco, não se menospreze. Você mostrou empatia. Aquele que sente, cuida do que traz consigo. Hoje você escutou um chamado, e a sua alma respondeu antes que a mente conseguisse compreender. Quando se é escolhido, o céu não clama para aqueles que aprenderam a escutar os sussurros. A angústia que você sentiu hoje não foi apenas um colapso emocional, foi um chamado disfarçado. Foi o sutil toque de Deus despertando sua atenção. Foi o céu que ativou um sinal dentro daqueles que foram escolhidos para preservar linhagens, repelir ataques e se posicionar em intercessão quando ninguém mais compreende o que está acontecendo. A dor que você sentiu tinha um lugar específico. Houve um motivo. Recebeu um nome no plano espiritual. E sua oração é como uma espada que corta esse mal antes que ele possa se manifestar. O Espírito não te fez sentir isso sem um motivo. Ele te confiou uma responsabilidade para que ao ser. Tem momentos em que a gente sente que a alma está pedindo resposta. E foi pensando nisso que eu criei o Caminho dos Escolhidos. Esse curso é uma jornada dividida em 5 módulos reveladores. Você vai entender por que carrega essa dor tão antiga, como ativar o selo de Deus sobre sua vida e como vencer as batalhas espirituais que ninguém nunca enxergou. Além disso, você recebe meditações guiadas, rituais, materiais simbólicos e acesso ao grupo dos selados. E se você já comprou o meu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual, tem um presente para você. É só usar o cupom O Segredo Espiritual e garantir 33% de desconto no curso. Mas se ainda não adquiriu o audiolivro, comprando o curso você também recebe 33% de desconto para garantir ele depois. Esse é o tempo de se alinhar, e o caminho já está à sua frente. Colocar de joelhos, você erguesse o escudo da sua família, da sua essência e da sua missão. Você não compreendeu com a razão, e isso não era necessário, porque o Espírito compreendeu. A lágrima que escorreu foi, de fato, uma resposta. O silêncio que se instaurou foi, de fato, uma forma de ação. O corpo que estremeceu foi, na verdade, um portal se abrindo. Agora que você tem essa informação, não pode ficar em silêncio. A sensibilidade espiritual, quando não é acompanhada de ação, acaba se tornando uma forma de opressão. No entanto, quando há uma resposta, também ocorrem rupturas. Você foi selecionado para fazer a vigilância, mesmo sem saber o que o futuro reserva.
Nem tudo precisa ser detalhado. Algumas situações demandam discernimento. E foi Deus quem te preparou para isso. O que muitos consideram fraqueza é, na verdade, um sinal de alerta. O que as pessoas consideram drama, na verdade, é uma forma de detecção. O que muitos chamam de sensibilidade é, na verdade, uma armadura invisível que está funcionando. O desespero que sentimos hoje não foi sinal de fraqueza. Foi apenas o começo da revelação que está prestes a acontecer. O inimigo tentou silenciar a luz antes que ela pudesse nascer. Se o céu te fez sentir, é sinal de que algo importante já foi determinado lá em cima. Agora é hora de você se deslocar. Ajoelhe-se, mesmo sem ter certeza de por quem rezar, até mesmo sem usar palavras, apesar de não ter vontade. Reze. Claro, estou aqui para ajudar. O que você gostaria de saber ou discutir? Rompa o silêncio. O inferno só avança quando aquele que foi escolhido decide ficar em silêncio. E hoje, Deus te enviou uma mensagem. Quando o céu envia um sinal, aquele que foi escolhido se curva e o inferno fica em silêncio. Você está pronto para começar. Aquele que está despertado não descansa. Observa, clama, se ergue e conquista. Agora que você percebeu que aquela angústia não foi por acaso, mas sim um sinal espiritual, é hora de deixar a passividade para trás. Esse tipo de sensibilidade não deve ser ignorado. Ela deve ser transformada em ação, em poder, em uma resposta espiritual. O céu deixou uma marca em você. Agora é a sua vez de expressar sua opinião. Ore com confiança. Não peço como quem implora, mas como alguém que já tem a certeza da resposta dentro de si. Afirme com confiança: nada ao meu redor conseguirá me controlar. Sua palavra tem importância, sua voz possui poder. Seu decreto silencia vozes opostas que na verdade você nem imagina que estavam tentando tocar sua essência. Por favor, anote tudo. O que você sentiu, que horas eram e quais pensamentos passaram pela sua cabeça. Isso não é apenas bobagem, é uma profecia sendo criada. O que parece confuso agora pode, nos próximos dias, se revelar como uma estratégia divina. Cada impressão pode ser interpretada como um código cheio de significado. E aqueles que registram o que o Espírito sussurra e em seguida desvendam o que o mundo ainda não compreendeu. Unte o seu peito, declare: dentro de mim só existe o Espírito de Deus. Cuide de suas emoções como se estivesse protegendo um altar. Seu coração não é um lugar neutro, é a morada do sagrado. Não permita que qualquer tipo de energia penetre no que foi designado para ser um templo. Vire-se para a palavra. Os Salmos 34 e 91 são passagens muito conhecidas na Bíblia. Se desejar, posso oferecer uma reflexão ou um resumo sobre eles. O que você gostaria de saber mais especificamente? Por favor, leia em voz alta. Permita que a essência da verdade espiritual ressoe em seu interior e traga de volta o que foi afetado. Porque a palavra não só consola, ela também protege. Ela faz o selamento. Ela purifica o que foi afetado pela opressão que não se vê. Claro, estou aqui para conversar. Como posso ajudar você hoje? Proclame: o céu me envolveu, eu estou em pé. Sua declaração pública é um ato que carrega um significado profundo. Quando você expressa o que acredita, você desperta a energia do divino no mundo físico. Você se dirige ao mundo espiritual e afirma: eu tenho consciência de quem sou e do que trago comigo. Acalme-se e procure um momento para estar consigo mesmo. Não confie essa experiência a qualquer pessoa. O que envolve o espiritual deve ser abordado com respeito. Nem todo mundo vai compreender o que você passou. Eles não precisam. Deus observou. Deus compreende o que você está sentindo. Deus se manifestou na sua vida. Está bom assim. Converse com o Pai. Não é preciso pedir com ansiedade, mas sim com a certeza de quem entende. Ele já estava presente. Enquanto a angústia te sufocava,
Ele te amparava. Enquanto você refletia sobre o que estava acontecendo, ele já estava superando aquilo que você não conseguia enxergar. Respire fundo. Não faço isso apenas para sobreviver, mas sim para me preparar. Se o céu mudou, é porque você já está preparado para o que está por vir. Se a guerra bateu a sua, tem dores que você viveu que ninguém viu. Você chorou sem plateia. Você caiu de joelhos em silêncio. E mesmo sem entender, continuou. Esse tipo de dor não é em vão. Ela forja os escolhidos. Se essa mensagem falou com sua história, comenta. Essa dor tem propósito. Deixa seu pedido de oração nos comentários. E se puder, ore por alguém que esteja pedindo também. Aqui não tem aplauso, mas tem presença. Se inscreve, porque aqui a dor vira chamada e o silêncio vira testemunho. Porta, é porque a sua luz iluminou algo que o invisível tentava ofuscar e não obteve sucesso. Mantenha-se firme. O que começou com lágrimas hoje pode se transformar no primeiro passo de uma mudança espiritual amanhã. Quando o céu decide agir sobre o espírito de uma pessoa escolhida, nem 1000 barreiras conseguem segurá-la. Você foi acordado. Agora, nada será como era antes. É momento de agir como alguém que percebeu sua essência, pois também será elevado. Hoje, no mundo que não conseguimos ver, algo se quebrou. Sem aviso prévio, sem alarde, mas com grande impacto. Você não viu, mas conseguiu sentir. Foi como se uma corda velha tivesse rompido. É como se um ciclo espiritual que te prendia em repetições silenciosas finalmente tivesse se encerrado. Essa data foi escolhida pelo céu. Deixou sua marca no que não se vê, um momento decisivo. E o inferno, ao notar isso, tentou embaralhar sua percepção com angústia. Foi hoje porque alguém tentou entrar em contato com você. Desculpe, não entendi o que você quis dizer. Poderia explicar melhor? Não com a presença, mas com a mente carregada, as palavras distorcidas, uma oração que perdeu a pureza. O impacto não afetou a mente, mas sim o espírito. E sua alma respondeu com um peso, inquietação e desconforto. Você não estava exposto. Você estava em uma posição favorável, e por isso ele sentiu. O adversário tentou te arrastar de volta para aquele padrão antigo, insegurança, culpa, medo e desânimo. Mas a sua alma não se encaixava mais naquele molde. Você já percebeu que algo em você mudou. Você já cresceu, já compreendeu. E mesmo que o corpo sentisse o impacto, o espírito se manteve firme. Deus tinha a necessidade de que você experimentasse isso. Não é para te machucar, mas para te cuidar, para te ajudar a ficar acordado, para que você não deixasse passar despercebido o que estava vindo à tona por conta de brechas emocionais. Hoje não foi por acaso, foi um teste, foi confirmado, e você conseguiu. O silêncio com o qual você lidou com a pressão foi a sua resposta. O céu presencia tudo. Está registrado. Confirmou. Lealdade em meio ao sofrimento. Confiança em meio ao caos. Ficar por aqui, mesmo sem uma razão aparente. Essa maturidade desencadeou algo novo, um ciclo de discernimento mais profundo. A partir de agora você vai perceber as coisas antes, vai ter reações melhores e não vai tropeçar nas mesmas situações. Hoje você recebeu a informação sobre algo que ainda não chegou. Mas quando chegar, você vai reconhecer, porque o Espírito já percebeu. E quando todos se questionarem como você descobriu isso, você vai saber que foi naquele dia, naquela angústia e naquele silêncio, que Deus te preparou por dentro. O céu anunciou progresso. Por isso, o cerco ficou mais intenso. Infelizmente, não deu certo. Você conseguiu se manter espiritualmente firme neste dia. Essa sobrevivência é a chave para o que está por vir. Fique atento. Oportunidades chegarão a você nos próximos dias. Aquele que consegue lidar com a pressão do que não se vê, possui a chave para trazer à tona aquilo que é visível. Hoje não foi um ataque,
Foi uma declaração. Agora que você tem esse conhecimento, ande com a confiança de alguém que já conquistou. Naquele dia em que você experimentou uma angústia sem explicação, algo buscou se conectar com você. Uma flecha foi disparada. Não são armas à vista, mas sim uma energia negativa, coisas que ficam sem ser faladas, olhares que despertam inveja, lembranças que atuam como portais. Foi através da emoção que o adversário tentou encontrar uma brecha, mas você percebeu e conseguiu se manter firme. Alguém mencionou seu nome com mágoa. Pode ser uma crítica camuflada de preocupação, possivelmente uma oração cheia de julgamentos. Essa energia criou um canal e, sendo tão sensível, você conseguiu perceber o impacto que isso trouxe. Não é que esteja fraco, mas sim porque possui sensores que atuam na linha de partida de tudo. Você foi olhado de maneira maliciosa. Embora não tenha havido contato físico, houve uma tentativa de captar sua energia por meio de vibrações. Alguém pode ter olhado para você e desejado aquilo que você tem, e o seu espírito reagiu, percebendo isso como uma ameaça. A angústia que surgiu não pertence a você, foi considerada. Você foi influenciado pelo que foi projetado sobre você. Até a ansiedade de outras pessoas tentou se apegar à sua alma. Você se deparou com campos vibracionais pesados, lugares poluídos e expressões carregadas de significado. E mesmo que você fizesse esforço para encontrar a paz, algo te pesava por dentro. Essa combinação de ambientes pode ser arriscada, mas hoje, seu espírito conseguiu perceber a diferença. Por isso foi dolorido. Por isso teve um peso maior. Foi registrado um ataque em grupo. Pensamentos sombrios, rumores espirituais, críticas silenciosas. É verdade, isso também cria oportunidades para falhas. Você teve que lidar. Este não é apenas mais um convite. É um chamado. E ele está ecoando agora dentro da sua alma. O céu está separando os seus guerreiros. As portas estão abertas, mas não por muito tempo. O caminho dos escolhidos está ativo, e quem ouve, responde. Quem sente, se posiciona. Clique no link fixado agora, entre para os selados, e caminhe na direção da missão que só você pode cumprir. Não adie o que o céu já decretou. Seu destino está te esperando, com uma abordagem que não tinha uma forma clara. Era uma nuvem. Um encanto silencioso, e mesmo assim, sua luz continuou a brilhar. Você esteve em lugares cheios de significado, quem sabe uma casa, uma sala, um espaço virtual. E naquele momento, seu campo espiritual foi colocado à prova. Foi como atravessar uma neblina e tentar sair sem deixar rastros. Mas você foi embora, e o que tentou ingressar não conseguiu se manter. Um antigo portal tentou se abrir novamente. Uma recordação, uma lembrança nostálgica, uma dor que não foi bem tratada. Laços emocionais vieram até você de forma silenciosa, pedindo para se reconectar. Mas agora, com a consciência despertada, ela levantou uma muralha. O passado tentou te encontrar. Ele tentou te conquistar com lembranças. No entanto, conheceu alguém especial. Alguém que está selado, tem alguém em pé. O clima no ambiente coletivo estava tenso. As emoções dos outros tentaram se misturar com as suas. No entanto, a sua essência afastou o fardo. Você já não faz parte da vibração antiga, e o inimigo, que é bem astuto, tentou te pegar no mesmo ponto onde você já havia tropeçado antes. Mas, dessa vez, você não se deixou levar. Porque aqueles que já sofreram naquele lugar agora vestem uma armadura. Você foi tentado, mas resistiu. Ele foi consultado, mas não se deixou convencer. E isso é o suficiente para que o céu diga: o cerco não deu certo, e o escolhido continua livre. Existem dores que não pedem lágrimas, mas sim um entendimento. A angústia que tomou conta de você não surgiu do nada. Veio de lá de cima. Foi enviado como um aviso profético. Não é para te machucar, mas sim para te convidar. Porque o Espírito sabia que se falasse com palavras,
Muitas pessoas ao seu redor não entenderiam. Mas se algo tocasse sua alma de maneira profunda, você responderia. O arrepio que se manifestou como ansiedade era, na verdade, um sussurro vindo do céu. Deus não precisa gritar para aqueles que já aprenderam a sentir. A dor que surgiu de repente no meio da tarde, aquela que pressionou o coração e fez o tempo parecer arrastado, foi como um aviso divino, te puxando para longe das distrações. Foi como um toque sutil de Deus dizendo: erga-se, pois algo está acontecendo. A opressão que você percebeu não era apenas uma emoção reprimida, era uma programação, era um aviso, era um chamado para se afastar, se retirar e rezar, pois naquele instante o mundo espiritual estava em plena atividade ao seu redor. E você, como guardião, precisava ter a capacidade de perceber. Aquela vontade de sair correndo, sem destino certo, era o espírito tentando se libertar de uma armadilha vibracional. Era a alma se afastando de um ambiente poluído. E mesmo sem entender o porquê, você quase se levantou, pois há algo dentro de você que ainda responde, mesmo quando a mente está em paz. O peso servia como um aviso. O silêncio era uma lição. A dor se impunha. E foi então que o Espírito Santo se manifestou. Claro, estou aqui para ajudar. Como posso assisti-lo hoje? Mas com emoção. Os escolhidos não são guiados apenas pela razão. Eles são conduzidos pela sensibilidade espiritual que tem dentro de si. Você percebeu a resposta antes mesmo de fazer a pergunta. Você recebeu o aviso antes da ameaça. A intuição veio antes da revelação. O que à primeira vista parecia apenas uma emoção era, na realidade, a intuição despertando. Deus te treinou de um jeito que você agora percebe que algo estranho é sempre um sinal verdadeiro. Sempre. A angústia não te fez desmoronar. Você acordou. Acordou seu campo de batalha. Acendeu a sua intercessão. Isso despertou a sua atenção. E o inferno estremece quando uma pessoa escolhida acorda, pois entende que, a partir desse instante, nada mais ficará oculto. Hoje, você foi impactado de uma maneira que vai fazer com que nunca mais adormeça espiritualmente no mesmo lugar. Porque onde antes havia dor, agora existe um aviso. E onde havia angústia, agora existe clareza.